Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Uma Hydra no Mercado Financeiro. Aqui eu vou compartilhar minha estratégia de investimento, minha performance de longo prazo e como eu faço a manutenção do meu portfólio. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo de como foi o primeiro trimestre de 2023 para a minha carteira de investimento e para o mercado financeiro. Esse começo de 2023 veio cheio de emoções, testando os investidores e suas estratégias. E eu decidi compartilhar a performance da minha carteira, né? E aí na sequência eu vou dividir o vídeo da seguinte forma: vou comparar com alguns indicadores de mercado, vou mostrar também quais foram os ativos que mais se valorizaram, os que menos se valorizaram, e vou finalizar mostrando como que se comportaram alguns fundos de investimento. Vamos lá? Começando aqui pelo site Status Invest, que é onde eu faço o gerenciamento do meu portfólio, e eu estou na página de rentabilidade. Então, a minha carteira, que tem início em dezembro de 2019, essa focada para a liberdade financeira, ela tem uma rentabilidade acumulada de 19,71%. E no período que eu filtrei aqui no gráfico, que é o ano atual, estou com uma rentabilidade de 3,54%. Tá? E aqui no gráfico de baixo a gente vai ter uma noção melhor de como se comportou a minha carteira, né, mês a mês. Então, em janeiro, ela subiu bastante, né, se valorizou. Em fevereiro, caiu. E em março, se valorizou novamente. Então, ela fez aqui uma movimentação bem caótica aqui, né? Então, digna para começo de 2023, com todas essas notícias que a gente vem recebendo aí. Porém, finalizei positivo, né, pelo menos nesse trimestre, não sei como é que será o futuro, né? E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos principais indicadores. Então, como que foi o Ibovespa, trazendo aqui a média da Bolsa Brasileira, a média dos fundos imobiliários pelo IFIX, a renda fixa e aqui o IPCA representando a inflação. Então, Ibovespa, como que foi? Né? Teve também uma alta até superior à minha no comecinho do ano, depois caiu bastante em fevereiro, continuou caindo até quase final de março e teve uma recuperação agora no finalzinho, mas não foi suficiente para ficar positivo. Acabou finalizando o trimestre com menos 4,2%, então você percebe que a volatilidade, ela às vezes é boa, né, num cenário positivo, mas a gente tem que lembrar que ela também acontece, geralmente na mesma proporção, quando cai, né? Então, eu gosto bastante da minha carteira nesse sentido, porque você percebe que ela tem bem menos volatilidade que o Ibovespa, por exemplo, e o fato de eu conseguir aproveitar algumas altas da renda variável e as quedas eu conseguir amenizar, isso faz com que ao longo do tempo, né, eu consiga me recuperar mais rápido e no final ficar um pouco mais positivo. Comparando agora com IFIX, né, fundos imobiliários, desde o começo do ano praticamente só caiu, né, finalizando ali em menos 3,56%, menos volatilidade, né, você percebe que tem bem menos volatilidade que o Ibovespa, mas também acabou ficando negativo. CDI, né, uma linha reta para cima, sempre positivo. É uma das fatias que há bastante tempo tem segurado os trancos na minha carteira. Graças a Deus aí que eu tenho um bom percentual no meu portfólio em renda fixa pós-fixada, acompanhando essa taxa Selic alta que a gente tem nos últimos meses. Mas também ficou um pouquinho abaixo, né? Ficou 3,2%. E inflação finalizando ali em 2,14%. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Né? Ó, esse comparativo, né, da minha carteira, ó, agora todo mundo junto, né? Carteira 3,54, Ibovespa menos 4,2, IFIX menos 3,5, CDI 3,2 e IPCA 2,14, tá bom? E como que foi a performance por ativo? Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir aqui nas minhas subcarteiras, tá? Então, ações dos Estados Unidos, né? O meu IVVB11 que eu invisto. Vamos colocar aqui ano atual. Olha só como é que foi a performance do meu IVVB11, né? Foi de 1,32% este ano.
Vou colocar aqui também o meu Hash 11, né, que é o ETF de cripto que eu tenho na minha carteira. Vamos colocar o filtro também ano atual. Olha só, com bastante volatilidade, como já é esperado, mas se valorizou 56,59% somente nesse primeiro trimestre. Então você percebe que cripto ainda é um refúgio em momentos de caos no mercado financeiro, na economia, e que tem refletido, né, no meu ETF Hash 11. Tá? Então é uma rentabilidade bem louca, né? Lembrando que volatilidade, da mesma forma como tem 56% num trimestre positivo, para ser negativo não precisa muito, né? Quem já está em cripto há um tempo sabe que é uma montanha russa. É por isso que eu tenho só 3% na minha carteira. Mas em 2023 foi uma das forças positivas aí na minha carteira, né? Só que impactando com a proporção que eu coloquei para ela dentro do meu portfólio como um todo, né? Que é de 3%. Aí eu vou colocar agora também as minhas ações. Aqui. Minhas ações brasileiras dessa vez. Colocar também ano atual. Vou tirar aqui CDI Ibovespa. Ah, não, vou deixar Ibovespa porque, né, é legal a gente comparar aqui com o benchmark. Então, como é que ficou? A minha carteira de ações ficou esse ano com 0,63 contra a média da Bolsa Brasileira de menos 4,22. Então, a princípio, pelo menos em 2023, tem sido muito bom eu ter feito a gestão ativa da minha carteira de ações, né? Eu ter escolhido as empresas que eu quero me tornar sócio e não pegar a média da bolsa, né? Pelo menos agora nesse primeiro trimestre. E eu vou voltar para minha carteira geral, só para eu pegar, vou descer aqui um pouquinho, ó, 2023, aqui na tabela de baixo, pessoal, eu tenho uma linha que é fundos de investimento, tá vendo? Então, essa linha fundos de investimento é um fundo que eu tenho trend ouro, tá? Sem exposição ao dólar. Então, como que foi a performance desse fundo específico? Rendeu 6,6% em janeiro, menos 4,8% em fevereiro e 8,5% em março. Então, um acumulado aqui para esse fundo de ouro de 10%. Então, algumas coisas estão sendo bastante procuradas nesse caos, né? Que é renda fixa, né? Porque o pessoal migra bastante pelo custo-oportunidade ali. Cripto, a gente viu que mais de 50% de rentabilidade, e ouro, né? 6, 8%, né? Em alguns meses. E agora eu vou entrar para a gente finalizar no site Mais Retorno, tá? Você vem aqui em ferramentas, comparador de ativos. Se puder fazer o login com a sua conta do Google, eles disponibilizam mais recursos. E o que que eu fiz, pessoal? Como é que eu escolhi os fundos aqui para trazer para vocês? Eu digitei FIA, né, que são fundos de investimento em ações, e o próprio Mais Retorno vai listando para mim, de cima para baixo, os fundos que possuem mais cotistas. Tá? Então eu fiz isso para fundos de ações, e aí me trouxe aqui o Bradesco FIC FIA e o Bradesco BA FIC FIA. Tá? Peguei os dois fundos que eu encontrei aqui com mais investidores, com mais cotistas de renda fixa, que foi o FIC FIC Caixa Fácil e o Nu Reserva Imediata. Tá? E para finalizar, eu peguei também dois fundos multimercados. E os dois maiores em números de investimento, em números de cotistas, né? Foi o Nu Seleção Cautela e o Nu Seleção Potencial. E aí adicionei alguns indicadores de mercado, né? O CDI, PCA, Ibovespa e o IFIX, né? Então vamos ver como que foi a performance em 2023 desses fundos, para a gente ver também, né, como é que as equipes, né, profissionais, os gestores estão conseguindo trabalhar com a sua carteira num cenário tão caótico igual esse primeiro trimestre. Então, por isso que eu peguei alguns fundos de ações, multimercado e de renda fixa para a gente ser bem diverso, né? E eu vou começar deixando aqui somente os de renda fixa. Então, os dois de renda fixa, comparado aqui com o CDI, né, que é o seu benchmark, CDI em 3,4%,
O FIC Caixa 2,59% e o Nu Reserva Imediata 1,25%, né, no primeiro trimestre de 2023. Inclusive aqui estão perdendo do benchmark, isso não é muito bom, né? Sendo que geralmente fundo de renda fixa é uma coisa um pouco mais tranquila de acompanhar o benchmark, né? Vou colocar agora alguns de ações e vou colocar também o Ibovespa. Tá? Então aqui, rentabilidade, né? Ibov com menos 4,8, Bradesco FIA 5,85 e o outro Bradesco menos 5,88. Então foram piores também que o benchmark e os dois acabaram finalizando o trimestre negativo. Vou agora pegar os dois multimercado, esse aqui e esse aqui. Vamos dar uma olhadinha. O multimercado, o benchmark é o CDI, tá? E foi 3,04 do CDI, igual a gente já viu, 1,62 do Nu Seleção Potencial, 1,04 do Nu Seleção Cautela. E agora eu vou colocar todo mundo junto para a gente ver que a minha carteira até que foi bem, né, para esse primeiro trimestre de 2023. Porque olha só, finalizou aqui, que veio a minha carteira, quanto que tinha dado a minha carteira? Deixa eu colocar aqui de novo, só para eu não cometer nenhum equívoco. 3,54, né? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, teria sido a melhor rentabilidade em 2023. Tá? Ó, o maior que ficou em primeiro lugar foi o FIC Caixa Fácil, com 2,59, né? Isso de fundos, né? O primeiro mesmo foi o CDI, com 3,04, mas a minha carteira ficaria acima até do CDI também. Ficaria acima dos fundos de renda fixa, do Nubank, o fundo de multimercado também do Nubank, IFIX, Ibov. Ficaria acima também dos 2 de ações do Bradesco, tá? Então, estou satisfeito com a performance da minha carteira. Eu sei que falar de um trimestre para essa minha carteira que está focada para a liberdade financeira, que é de muito longo prazo, acaba não fazendo muito sentido para mim, né? Eu não chego a ficar preocupado com a performance de um mês, de um trimestre ou de um ano isolado, tá? Mas eu achei interessante. É uma vivência, é algo prático, né? Que a gente passa também pelo curto prazo sendo investidor, né? A diferença é a sua postura, né? As suas decisões, o que você faz com as informações que você recebe, né, todos os dias, todos os meses ou a cada trimestre. Então, eu a princípio, né, sendo bem transparente com vocês, eu tento manter sempre a estratégia, né, o meu portfólio que eu defini anteriormente, lá no comecinho quando eu decidi investir para essa finalidade, né, para essa liberdade financeira. Vou acompanhando sim de vez em quando algumas notícias, fico de olho para ver se tem alguma oportunidade, se eu preciso utilizar a minha reserva de oportunidade que eu tenho em renda fixa, né, para aproveitar alguma queda, por exemplo, no Ibovespa, por exemplo. Mas esse trimestre eu não fiz nada muito diferente não, tá, pessoal? Não mexi nos percentuais do meu portfólio, só fiz um aporte, fiz o rebalanceamento, tá? Então, para mim, foi um trimestre caótico, com certeza, né? Mas não interferiu muito no meu dia a dia de investidor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe aqui embaixo nos comentários como é que tem sido esse primeiro trimestre para sua carteira de investimento, quais são os ativos que mais se valorizaram, quais que mais caíram. E também, se você gostou, clique em curtir, se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.